Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 1º de janeiro do ano 2001. É um sonho o que está para acontecer. Elias começa falando na mensagem. Que sensação sentiste neste fim de 2 milênios? Mudou alguma coisa em tua vida? No dia de ontem e no dia de hoje, há diferença? Podes até dizer: eu me diverti muito, bebendo, pulando e dançando. Tudo o que tinha direito de fazer, fiz e não me arrependo. Agora o que te espera não sabes, não é? Mas nós sabemos. Para alguns será a maior festa como nunca tiveram, mas o restante vai querer entrar, mas não conseguirá. É um sonho o que está para acontecer. Os convidados para esse banquete, nele entrarão grandes e pequenos. Mas, dependendo do seu comportamento, desses que ainda restam, na porta que dá entrada, muitos não vão poder entrar, porque, como estavam, ficarão, pois não deu tempo de colocar suas vestes, e no salão celestial não entrarão sem suas vestes de núpcias. Mas somente os pobres que não têm quase nada. Esses Deus mandará seus anjos cobrirem-nos, pois por causa de sua pobreza não deu para se agasalharem bem. Se achares que não é como estou falando, então saia de tua casa e vá a um casamento sem camisa e de bermuda. Como convidado não serás bem-vindo, se fores, mas não irás, porque irás querer aparecer bem vestido diante dos noivos. Então o que achas, todos esses homens e mulheres diante do Senhor, como vocês estão vendo, como estes trajes ridículos? Vê que ninguém os usa no inverno, mas cada um procura se agasalhar bem, para não enfrentar o frio, vestido assim seminu. É o que irá acontecer com o que já foi escrito, que este dia não caia num sábado, nem no inverno. Conferir São Mateus capítulo 24, versículo 20. Profecia esta que irá se cumprir, podem esperar. Quem não acredita em nada disso, não pode ter Jesus em seu coração. Sim, porque essas palavras foram ditas por ele, e nenhum de nós acrescentou algo no que escrevemos, mas foram escritos por tudo que ouvimos de sua boca. Também vimos 3 assuntos que o ser humano leva a sério, neste sentido das vestes. Quando é batizado, leva a roupa certa, e também quando se casa, e quando morre. Em nenhum casamento o noivo vai vestido de noiva, ou a noiva vai vestida de noivo. Ao pôr no caixão, o mesmo acontece com a maioria, pois nele ninguém põe um corpo seminu, a não ser um caso de guerra ou acidente, quando é acidentado. Fora isto, fazem tudo o mais certo. Começa o 3º milênio e tudo continua cada vez pior, com a falta de respeito. Na Santa Festa de Natal, Noel foi o mais comemorado, tanto no Brasil como em outros países. Como com o Iemanjá foi a mesma coisa. O desperdício com o que se joga no mar de frutas e outros alimentos é tanto que daria para matar a fome de milhares e milhares de pessoas que não têm o que comer. É isso que esperas para o 3º milênio? O teu coração de pedra por si mesmo irá se arrebentar. Com teu semblante, na hora que vires Jesus descendo do céu, com sua mãe rainha, os anjos e santos, que somos nós, cairás por terra pedindo: piedade, Senhor. Eu não olhei para este lado enquanto tinha tempo, pois achava que tudo que vinha sendo escrito fosse tirado da cabeça dos videntes e confidentes, e também dos profetas. Nesta hora Jesus dirá, Jesus vem falar: eu não te condenei, fizeste tudo o que quiseste e não te impedi. Acreditaste nos homens sem lei e sem ordem, e ainda por cima me desobedecendo. Minha casa, esta já não mais vinha oferecendo um lugar de respeito para comigo.
Agora, como posso ter misericórdia de ti, só porque estás me vendo? Os demônios sabem que eu existo e que um dia viria para separar o que é meu. E não poderei deixar de cumprir as minhas palavras, porque sou um rei e não como tu pensas. Jesus e Elias. Essa mensagem de 2001, a virada do milênio, né? De 2000 para 2001. E aqui Elias pergunta, né? Que sensação sentiste nesse fim de 2 milênios? Mudou alguma coisa em tua vida? Ou continua a mesma coisa? Antes de comentar um pouquinho essa mensagem, eu queria parabenizar o Padre Geraldo pela homilia de ontem. É uma homilia muito bonita, né? Que todos deveriam rever algumas vezes essa homilia. Uma vez o Padre Rômulo fez uma homilia aqui no altar e o Pai estava ali e Jesus pede para ele falar que o céu aplaudiu ele, né? Padre Rômulo, né? Eu acredito que ontem o Padre Geraldo também foi aplaudido pelo céu. Uma homilia muito bonita. Também tive o prazer de acompanhar uma Santa Missa inteira pelo celular. Eu estava lá no hospital com meu filho e a gente vê o valor que tem aqui, né? Para quem valoriza. Faz falta a gente não estar aqui. Eu estava com muita saudade já daqui. 1 dia, 2 dias, né? 2 dias que eu fiquei afastado. Então a gente vê que também é gratificante acompanhar esse trabalho que é feito através da internet, né? Parabéns para quem faz a transmissão lá, que é o Cid, e a Terezinha, e a Francine, e a Tati, as pessoas que cuidam aqui da parte de transmissão. Parabenizá-los também, porque é muito importante isso. A gente que está lá fora, acompanhar tudo, né? Passo por passo, o quanto é importante. Mas essa mensagem de hoje, ela vem falando também sobre esse assunto, né? Sobre as vestes, que as pessoas às vezes não estão valorizando ainda como deveria ser valorizado. Não vai entrar na festa, no banquete final. São várias mensagens que Jesus fala sobre esse assunto. A quem ele permite falar, que são os anjos, os santos, Nossa Senhora, também tocam nesse assunto. Será que tudo isso é em vão? Não pode ser em vão, gente. Tem que prestar atenção nessas mensagens, tem que valorizar. Já imaginaram o céu se disponibilizar a tirar um tempo para se comunicar conosco, né? Nós somos pecadores e eles têm misericórdia, através da permissão de Deus, né? Para nos alertar que somos todos irmãos, mas que tem que caminhar certo, senão não vai. Como eu falei, a homilia do Padre Geraldo ontem, vejam e revejam algumas vezes, se for possível. Está lá no YouTube, ele toca no assunto ali, né? As pessoas que dizem que fazem parte do santuário, eu participo do santuário, mas faz a vontade de Deus. Só dizer que está fazendo parte do santuário não é o bastante, não é o suficiente. Tem que fazer a vontade de Deus. Claro que tem que estar aqui junto conosco, né? Tem que estar nessa caminhada. Mas fazer a vontade de Deus, não só aqui dentro, lá na sua casa, por onde estiver. Lá onde a gente estava, lá no hospital, não me importei se a enfermeira que estava chegando via eu assistindo a missa, o enfermeiro que chegou, eu estava vendo a missa, é o que eu sou. Não precisei esconder de ninguém. Eles não me perguntaram nada, também não falei nada com eles, mas eles viram que eu estava assistindo era a missa, né? Então a gente tem que dar testemunho aonde está. Bem vestido, bem trajado, o nosso modo de nos comportar lá fora é um testemunho. Quantas vezes a gente é perguntado, né, indagado por alguém, por que vocês andam desse jeito? Por que vocês usam esse traje? Né? E aqui, ó, depois Jesus fala, né? Os demônios sabem que eu existo e que um dia deveria vir separar o que é meu. E não poderei deixar de cumprir as minhas palavras, porque sou um rei e não como tu pensas. Então a palavra de Deus vai se cumprir. E aí, se você for pego lá fora, vai dar tempo de você buscar suas vestes? Não vai. Por isso tem que estar preparado o tempo todo. Por isso que Jesus pede, não vá a certos lugares, né? Pediu para o profeta lá em 1972. Olha quantos anos passaram. Mas para Deus isso é nada, né? Para a eternidade isso não é nada. São minutos, né? Para Deus. Esses anos todos que a gente diz, meu Deus, eu já vivi. O profeta viveu 82 anos. Já pensaram? As pessoas podem pensar assim, né? Poxa, mas ele partiu. Mas ele fez o papel dele. Ele cumpriu com aquilo que Deus pediu. E com certeza
mereceu onde está, né? Alcançou aquilo que Jesus prometeu para ele. E assim seremos nós. Será que eu vou ficar até a vinda de Jesus ou eu vou partir antes? E se eu partir antes, eu estou preparado? Aqui ele pergunta: quantas pessoas se afastaram da obra na virada do milênio? Que esperavam que 2000 tudo se acabaria, né? Nós já vamos para 2020. O próprio profeta falava, né? Não, vocês são malucos de pensar que vai chegar a 2010, 2011, 2020. Ó, nós estamos chegando a 2020. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele é misericordioso. Será que nós estamos preparados como essas pessoas que mudaram, né? Na época, na virada do milênio, eles estavam preparados? Muitos estão até hoje. Estão preparados? Quantos que se afastaram? Então era uma farsa. Não eram verdadeiros, né? Aqueles que permanecem na caminhada, aqueles que permanecem fazendo aquilo que Jesus pede, aí sim, são fervorosos na fé. Nós precisamos disso. Eu vou dar mais um testemunho aqui também hoje, que o momento é propício para isso, né? É bom que vocês saibam da verdade, da história verdadeira, né? Porque muitos não sabem como aconteceu. E a Aline me lembrou hoje de tocar nesse assunto. Ontem, quando meu filho estava sendo operado, então eu pedi para que as pessoas me ajudassem na oração, né? E eu recebi muitas ligações lá, o dia inteiro as pessoas se comunicando comigo. Eu tenho quase 800 contatos no meu celular, ali no grupo de WhatsApp, e a maioria entrou em contato comigo ontem, perguntando como ele estava, o que realmente aconteceu, por que ele estava sendo operado. Então eu vou contar aqui a verdadeira história, né? Por que da operação dele. Como nós devemos ter cuidado com aquilo que a gente faz, com a nossa soberba, com a nossa autoestima, né? A gente não deve pensar que é melhor que o outro, nunca se pôr na posição de que eu faço, eu sei fazer, eu sou capaz. Sempre é Deus que está acima de nós, acima de tudo. Então, acho que foi 2006 ou 2008, não tenho certeza mais, existia uma pessoa possuída pelo Satanás, né? Um possesso que vinha aqui na igreja, sempre pedia oração. Era o irmão dessa pessoa que pedia para a gente fazer oração por ela. Era uma mulher. E um certo dia à noite, nós ficamos a noite inteira aqui com ela. Eu acho que era o Fausto, daí o irmão dela, né? Não sei, acho que tinha umas 5 pessoas talvez. Viramos a noite aqui, amanhecemos o dia com ela aqui fazendo exorcismo. E nós não temos capacidade de fazer exorcismo, né? Essas pessoas que dizem, mas eu faço o exorcismo para mim é bater e valer. Tem que pensar muito bem nesse assunto, que isso é muito sério, gente. O inimigo, ele tem força também. E ele engana as pessoas. Então, eu acredito que nesse dia, eu fui usado como uma cobaia, né? Eu achei que também, com essa soberba, né, de achar que a gente pode fazer as coisas, eu achei que eu estava exorcizando ela. E eu conversava com o inimigo através dela. E ele sempre me atacando. E eu dizia, não tenho medo. Pode falar o que quiser, não pode me enfrentar, não, eu estou diante do Santíssimo, eu não tenho medo. Mas chegou um certo momento que ele disse, tu não perde por esperar. E eu disse, eu estou morrendo de medo. E assim foi a noite, né? E a gente rezando e rezando. No outro dia, né, quando amanheceu o dia, eu estava morando aqui no barraco, aqui na casa paroquial, porque a minha casa estava sendo reformada. E as minhas crianças estavam estudando naquela época, né? Então foram para a escola. E eu me lembro que o Luiz Roberto não queria ir, o Bambam, né? Ele dizia, vai rapaz, vai para a escola, tem que ir lá. E ele não queria de jeito nenhum, mas ele foi. Não levou meia hora, veio notícia que eu tinha que ir lá para a escola, que ele tinha sofrido um acidente. Resumindo, o inimigo através dela, né, o possesso, falou que eu não perdia por esperar. E realmente no outro dia eu já tive a resposta. Ele diz, né, o Luiz Roberto diz que ele sentiu uma mão pegar na cabeça dele e socar no chão. Então ele quebrou esses 4 dentes, foi para cima, partiu essa parte aqui em cima, em não sei quantos pedaços lá. E para resumir, até hoje, então, ele vem sofrendo com isso. Graças a Deus, né, que no momento que ele sofreu o acidente, eu fui lá na minha capelinha, como dizia o padre Rômulo, na minha capela, tem mais santo na minha capela que no céu, eu estou cheio de santinho lá, e eu pedi para eles, eu rezo sempre, estou sempre oferecendo para todos vocês, e eu quase não peço. Então hoje eu vou pedir que todos vocês, se puderem ajudar o meu filho. Então eu acredito que eu fui atendido, porque ele não sofria com dor, né? Até hoje ele não sofria com dor. É bem complexo lá o tratamento dele. Os dentes dele estão soltos, 4 dentes,
vem com tratamento nesses 10, 11 anos direto. Ontem ele passou pela operação, então está lá, né, com o rosto todo inchado, está sofrendo novamente. A consequência do quê? Da minha soberba, né? Meu filho está sofrendo hoje porque eu fui soberbo. Eu achei que eu podia, e nós não podemos dessa forma. Nós temos que fazer as nossas orações, sim, mas não se pôr assim, eu faço. Eu já ouvi da boca de muita gente que está na obra, pessoas possuídas, e a pessoa diz, mas eu fui lá, eu fiz exorcismo e comigo ele não tem chance, comigo ele não pode. Eu sempre falo, não fala assim. Eu uso esse exemplo meu, né? Então o inimigo ele tem força. Se ele teve força o suficiente para tentar Jesus, quem somos nós, né? Ele vai mostrar através de alguns dos nossos que ele tem força. Então nós devemos cuidar muito. Então, para as pessoas que estavam preocupadas em saber o porquê, né, que o Luiz Roberto está sofrendo essa operação, o assunto é esse, tá? Eu acho que é desde 2008 ou 2006, não sei. Ele vem sofrendo com esse problema do acidente que ele sofreu. Ontem foi a operação, ontem lá trancado no quarto, né? Mas com toda a mordomia, estava lá, é um quarto bom assim para a gente ficar, e eu fiquei com ele o dia inteiro, e a gente também teve uma noção do que é uma prisão, né? Que coisa triste, a pessoa ficar presa, né? Eu estava sozinho, como estou falando, com toda a mordomia, né? Tinha TV, tinha ar-condicionado, tinha geladeirinha com as coisas para a gente comer, banheiro, era só eu e ele, meu filho. Agora imagina uma cadeia com 5, com 6, com 10 pessoas trancadas lá dentro por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. E quando a pessoa é inocente, ainda se está pagando alguma coisa, tudo bem, mas se a pessoa ainda é inocente, eu meditei muito sobre isso. O que é uma prisão? Deve ser muito triste. Eu não vi a hora de sair dali. Eu tinha liberdade, eu podia sair, mas eu estava preso por causa dele, né? E eu não vi a hora de sair, de voltar para casa. Então nós devemos meditar muito sobre tudo isso que nós temos, essa liberdade que a gente tem, né? Essa liberdade de expressão, não usá-la com maldade, né? Porque eu tenho essa liberdade de fazer o mal para as pessoas. Use ela para o bem. Essa graça que nós temos de ter sido chamados por Jesus, de ter sido tocado, a gente julgar o nosso irmão que não está na caminhada. Nós poderíamos ser um deles também, né? Nós poderíamos não estar aqui. E daí? Nós também seríamos julgados? Não é mais fácil a gente ajudar esses que não estão na caminhada? As pessoas que já se afastaram dessa obra, quando voltam, devemos recebê-los de braço aberto ou julgá-los porque se afastaram? Não, recebê-los de braços abertos. Foram tocados novamente e Deus está chamando. São pessoas que às vezes por um erro ou outro, ou qualquer motivo que seja, não importa, se afastaram. Mas se estão voltando, os nossos braços têm que estarem abertos para recebê-los de coração, como irmãos mesmo, né? Aqueles que ainda não voltaram, se voltarem, a gente deve receber? Claro que sim. Aí na sua casa, tratar bem a sua família, tratar bem os seus filhos, tratar bem marido, esposa e marido, porque é nesse momento que a gente mais percebe quando a gente tem um enfermo ou quando a gente está enfermo. O valor que tem de uma visita, o valor que tem de uma palavra amiga, o valor que a gente deve dar a Deus, que nesse momento o pensamento da gente é só nele, né? É só Deus. E ele diz aqui em algumas mensagens, lembras de mim só na hora do aperto, só na hora do desespero. Não, agradeça sempre a Deus, reze sempre, porque quando você precisar ele vai te atender, às vezes sem você pedir, porque você está sempre pedindo, né? Eu vou encerrar aqui o comentário com o final de uma mensagem da Nossa Senhora. Essa mensagem é do dia 2/1 de 2001. O final dela diz assim: então, meus filhinhos, continuem rezando o Santo Rosário todos os dias e não parem, porque dentro de vossos lares nenhum mal tirará vocês da fé, sendo que este é o tempo que já vem separando os que irão passar para outra vida, os quais já não são mais bem vistos aos olhos dos contra. Notem bem que isto é bem visível, pois pelo vosso comportamento são taxados como um bando de loucos, e que pela vossa obediência a João Paulo II não será mais possível continuarem assim depois da saída dele. Então, o que devem fazer é que façam tudo o mais certo, assim como foi ontem, é hoje e será para sempre, unidos numa só família e sendo um povo de Deus, e que cada um seja um exemplo diante do Senhor.
como um figurante autêntico e livre de todas essas impurezas do mundo. Maria Imaculada Conceição. Obrigado pelas orações de todos que me ajudaram, aqueles que rezaram por nós, né? Que continuem. A gente precisa viver nessa união mesmo. Essa família Palavra Viva de Deus é uma família enorme, é uma família muito grande. E nós devemos cada vez mais nos unir. Pensem todos nisso, tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui dentro e lá fora, com a permissão divina, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.